Meus queridos, estamos aqui de volta. Como é que você está? Beleza? E aí, lembrado aí da nossa super aula, a aula 15.1, que nós falamos da economia da borracha do primeiro ciclo aqui na Amazônia e relacionamos com o mundo o interesse do capitalismo internacional? Portanto, agora nós vamos fazer uma revisão disso aí. Eu sou o professor Arimateia, com o professor Jorge, com o professor Rogério, estamos aqui para sempre trazer o melhor para vocês. E claro, nós temos a nossa intérprete Aldelina, está sempre conosco aí. Isso mostra que vocês estão recebendo uma qualidade em mediação tecnológica, que estamos buscando a nota 10. Mas por o que eu estou percebendo aqui, já falaram que a nossa nota é 9. Que ótimo! No dia que chegar à perfeição, aí não vale mais a pena, né? Temos de estar sempre buscando essa perfeição. Mas, meus queridos, nós estávamos falando da borracha, primeiro ciclo, segundo ciclo, e como é que foi organizado. Tem alguns conceitos básicos aí, que é seringueiro, seringalista, seringal. Só para você ter uma ideia, ó. Quando eu falo do seringal, eu estou falando do cara que está tirando o látex. Quando eu falo do seringalista, eu estou falando do proprietário. Quando eu falo do seringueiro, eu estou falando do trabalhador. Ou vice-versa, a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá? Portanto, o seringueiro é um trabalhador, é aquele que extrai o látex da árvore. O seringalista é o proprietário. Não tem documento não, é diferente de hoje, tá? Não tem documento dizer aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. O cara tinha, ó. Tá? E o seringal é a vegetação natural. Beleza? Diante desse processo, nós iremos ver que também tinha as casas aviadoras, que era onde comprava o produto, certo? É onde fornecia os materiais, ou seja, era um grande atacadista. Vamos falar na linguagem de hoje. Era um grande atacadista. Ele vendia para o mercado internacional e, ao mesmo tempo, ele trazia os produtos para abastecer os seringais. Olha a palavra que eu usei. Seringais. Portanto, era o quê? Casas aviadoras. Já teve alguém escrevendo aí em avaliações minhas que casas aviadoras é onde preparava os aviões, tá? Não vou escrever isso aí não, tá? Portanto, toma cuidado que casa aviadora não tem nada a ver com avião. Beleza? Vamos a um outro tópico para você entender mais ainda. Olha o mapinha do Brasil, certo? Na época que ainda nós não tínhamos ainda o nosso estado. Por quê? Vejam bem, vem comigo. Vejam bem, olha só, fica atento. Eu vou rever só esta vez. Primeiro ciclo da borracha. Vocês estudaram história, tá, os detalhes, mas eu chamo a atenção do Tratado de Petrópolis, em 1903. Por esse tratado, o Brasil adquiriu o estado do Acre junto à Bolívia e assumiu o compromisso de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi concluída, claro, entre 1907 e 1912. Não foi aí que ela começou a ser construída. Você já viu em história, beleza? Essa estrada de ferro Madeira-Mamoré deu origem a duas cidades. Essa na qual eu moro, o meu lugar, Porto Velho, e a outra, Guajará-Mirim. São as duas cidades mais antigas de Rondônia, porque Santo Antônio do Alto Madeira deixou de existir. Desapareceu do mapa, tá? Os trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré eram mão de obra internacional, mão de obra estrangeira. Até aqui em Rondônia tem, aqui em Porto Velho, tem um chamado Cemitério dos Inocentes, que os caras vinham para cá enganados, achando que iam ficar ricos. E, na realidade, era uma outra condição para trabalhar. Beleza? Outro detalhe que você tem de ficar aí atento, certo? Qual é o outro detalhe? Vejam só, o primeiro ciclo da borracha
O seu auge foi quase no momento da inauguração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O que é auge? O momento máximo. Porque os ingleses levaram as sementinhas daqui, desenvolveram uma estufa lá em Londres e levaram e desenvolveram lá no Sudeste Asiático. Portanto, a economia da região entrou em decadência. Inclusive a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E aí ela foi nacionalizada no governo de Getúlio Vargas, tendo como primeiro interventor o cara que foi o primeiro governador de Rondônia, o Aloísio Ferreira. Tá vendo como vocês aprendem história e geografia ao mesmo tempo? Aí veio o quê? A Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. E aí nessa Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram lá na Malásia, ocuparam a região, aí os Estados Unidos fez um acordo com o Brasil, chamado Tratado de Washington. Buscaram mão de obra novamente no Nordeste. Desta vez, a primeiro o cara veio fugindo da seca, agora ele veio com medo de ir para a guerra. Lembra daqueles caminhões cheios de nordestinos? Aê, vamos para a Vitória! Mas eles estavam com medo da guerra, acaba frouxo, danado. Aí vieram para a Amazônia. E aí aqui ainda hoje temos em Rondônia chamado Soldados da Borracha. Tem alguém aí, neto de soldado da borracha? Talvez tenha assistindo minha aula agora, o bisneto de soldado da borracha. E nesse momento, em 43, o governo Getúlio Vargas criou o território federal de Rondônia, desmembrado a maior parte do estado do Amazonas e uma pequena parte do estado do Acre. Não, a maior parte do estado do Mato Grosso, beleza? E uma pequena parte do estado do Amazonas. O Acre, o Brasil adquiriu da Bolívia. Eu falo assim, só para ver como é que vocês estão ligados na aula. Mas eu estou pensando aqui que todo mundo está ligado, porque alguém já colocou aqui, ei, professor, está errado. Tô não, cheguei, ok? E o primeiro governador foi o Aloísio Ferreira. Tinha 4 municípios, Lábrea, Santo Antônio do Alto Madeira e Porto Velho e Guajará-Mirim. Lábrea voltou a pertencer ao Amazonas, Santo Antônio deixou de existir, e aí que eu dou prioridade para Porto Velho e Guajará-Mirim. Isso tudo é uma economia extrativista. Economia extrativista. Beleza? Portanto, aí nós temos tá certo, ok? Isso aí eu já falei, é que está aí aparecendo ali primeiro ciclo da borracha, não, é segundo ciclo da borracha, tá? Façam uma correção de vocês aí. Aparece a palavra aí, primeiro ciclo, é segundo ciclo, tudo bem? Valeu! Vamos, já falei do Tratado de Washington, vamos aos exercícios, beleza? Agora senta com seus colegas e faz o exercício, tudo bem? E aí, beleza? Exercício super fácil, né? Eu já fiz o meu, você com certeza está terminando o seu. Mas vamos lá para a primeira questão, vem comigo. As casas aviadoras eram... Qual é a resposta? Vejam só, estabelecimentos comerciais despachavam mercadorias e cereais mediante pagamento em pelas, isso aqui está correto, viu? Não é pelas não, é pelas, que é a bola da borracha. Isso está certíssimo. Estabelecimento comercial de seringais, também conhecido como taberna. Taberna é uma pequena venda. Essa era dentro do seringal, não é casa aviadora, tá? Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringueiros mediante pagamento em dinheiro. Não era dinheiro, era um escambo. Ele dava as pelas e recebia a mercadoria. Estabelecimentos comerciais que faziam o pagamento salarial dos soldados da borracha. O soldado da borracha também recebia pelo pagamento como látex. E não era um estabelecimento comercial, era. Portanto, aí nós temos como resposta a letra A. Ok, parabéns. Olha a número 2 como é fácil.
Presidente que visitou Porto Velho em 1940. Quem foi o presidente que visitou Porto Velho em 1940? Acertou? Quem marcou? Getúlio Vargas. Parabéns, 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 tá? Número 3. Em 1940, Rondônia ainda não existia nem como território federal, o que ocorreria somente em 43, por um decreto presidencial. O território do atual estado de Rondônia pertencia a... E aí, vocês marcaram o quê? Amazonas e Mato Grosso. Corretíssimo. É criado o território federal do Guaporé. Olha só, tem 43, tem 43, 43, 43, 43. Tem setembro, setembro, setembro. Também, professor, é brincadeira. 11, 12, 13, 14, 15. Eita, memorização danada. Tem que ser aula de história mesmo, hein? Para saber... Ai, faltou colocar aqui a hora. Vamos colocar a hora, tá? Na hora, vamos colocar uma interrogação que eu não sei. Resposta, 13 de setembro de 1943. Órgão que ficaram responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. CIVAM é de agora. INCRA é colonização recente. Planaflora dos anos 90. Polo Noroeste, anos 80. SEDAM é anos 90. FUNAI está relacionada a nações indígenas. IBAMA, anos 90. Portanto, CAETA e SENTA. Número 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, novamente a Amazônia foi alvo de interesses internacionais. Explique essa afirmação. Meus queridos, vejam bem. Vem comigo aqui. Você tem aí a resposta que foi colocado pelos professores, mas fica a seu critério. Aqui nós não estamos falando de matemática, nós estamos falando de humanas. Algo que você não pode esquecer, dizer que houve um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Dizer que os Estados Unidos não tinham mais onde tirar o látex que era na Malásia, que os japoneses ocuparam. Dizer de que, novamente, a mão de obra que veio para cá era a mão de obra nordestina. E essa mão de obra nordestina era uma mão de obra na qual esses nordestinos vinham correndo da guerra. Esses nordestinos vinham correndo, tá? Toma cuidado. E, diante disso aí, o que é que nós vamos ter? A sua resposta. Beleza? Portanto, vocês observaram que é um exercício super fácil, muito tranquilo, tranquilo, ok? Agora, vamos dialogar um pouco. Vocês estão percebendo, nas aulas de História e de Geografia de Rondônia, que é fácil de entendermos o nosso estado, principalmente quando falamos de economia, certo? É só cortar ele em pedacinho. Colonização antiga, colonização recente. Colonização antiga é de 70 para trás, é só extrativismo. Primeiro ciclo da borracha, final do século XIX, início do século XX. Segundo ciclo da borracha, Segunda Guerra Mundial. Com a criação do território vem a cassiterita. Aí, para aí. Daí para frente, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o que nós chamamos de colonização recente. Aí vem o INCRA, o Polo Noroeste. O INCRA é nos anos 70. O Polo Noroeste é nos anos 80. O Planafloro é nos anos 90. O século XXI é a construção das hidrelétricas.
Claro, se você trabalha relacionado com o agronegócio, com a agricultura familiar, porque eu vi tantas imagens, tantos trabalhos lindos aí de vocês, tá mostrando a economia do seu lugar, que você faz parte da colonização recente. Beleza? Portanto, a nossa geografia, nós analisamos o tempo e a transformação do espaço. Beleza? Portanto, eu quero chegar ao final desta aula agradecendo ao grande Criador do Universo por estar com vocês em mais um reencontro, falando em um reencontro, porque nós já tivemos na geografia geral e agora estamos falando da geografia regional. Portanto, meus queridos, eu aguardo as dúvidas de vocês, mas eu tenho certeza que vocês são aqueles caras top. Portanto, melhor ainda, seus professores. Professores, um abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado!